Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 15 e 16 de 1 Reis. E a pergunta era: o que critério os escritores sagrados usam para contar a história de cada rei? Porque eles contam assim bem poucas coisas e repete às vezes algumas coisas, então existe um critério para você falar certas coisas. E aí eu observo duas coisas muito importantes. Eles querem saber, eles querem nos contar, eles querem registrar como é o relacionamento de cada rei com Deus. Qual é o relacionamento dele com Deus? Por exemplo, nos reis de Judá, eles querem saber se o seu coração era perfeito para com Deus, igual Davi, ou não. Se era parcial, seguia a Deus um pouquinho, ou então se era totalmente ruim, idólatra. Eles querem contar exatamente, isso é prioridade, saber se ele era ou não fiel a Deus. E sempre fala sobre a mãe dele. O pai era, claro, que era o rei anterior, mas sempre fala sobre a mãe, porque tinha, todos os reis lá naquela época tinha várias mulheres. Mas por que sempre cita a mãe? Porque a mãe tem influência sobre se o filho vai servir a Deus ou não. A mãe é muito importante. Então sempre menciona a mãe também. E no caso, então nós vemos uma diferença entre Israel, que é o reino do norte, e Judá, que é o reino do sul. Israel não teve praticamente nenhum rei que prestasse, porque já começou com Jeroboão, com aquele pecado dos 2 bezerros, que nunca mais os reis desviaram desse pecado. Uma vez meu irmão perguntou para uma turma de pastores: eu quero saber se vocês sabem qual o pecado de Jeroboão. Ninguém sabia. Ele ficou horrorizado. Porque se você ler o Velho Testamento, todo mundo vai saber qual o pecado de Jeroboão. Era o bezerro de ouro em Betel e o outro, e todos os reis seguiram o mesmo pecado de Jeroboão. Outra coisa então, o que aconteceu? Que o rei que veio depois foi o filho de Jeroboão, poucos anos, e aí veio o tal de Baasa e matou todo mundo da casa de Jeroboão, todos. Deus já tinha profetizado para ele, pelo Aías, que isso ia acontecer, e aconteceu. Mas depois Baasa não serviu a Deus, e aí o que aconteceu? O outro veio e matou toda a família dele também. Então na linhagem dos reis do norte não tem nenhuma linhagem, porque vivia matando e acabando, extirpando toda a linhagem do rei anterior. Às vezes ficava 2, 3 gerações, mas sempre terminava. Então nunca tem a mesma linhagem. Agora Judá não. Judá tem a linhagem de Davi, vai sendo preservado, porque Deus queria manter uma lâmpada acesa, queria honrar o que ele tinha falado com Davi. Não porque os reis eram tão bons. Teve vários reis bons, sim, mas teve vários que não foram tão bons, mas mesmo assim Deus preservou a linhagem de Davi em Jerusalém. Então essa lâmpada, ele chama uma lâmpada acesa, na cidade que ele escolheu, e o homem que ele escolheu, mesmo que as pessoas não merecessem. Agora, no reinado de Israel, diz que Onre foi pior que todos os reis anteriores. Depois, Acabe era pior que ele ainda. Então, Israel tinha o pecado de Jeroboão, depois ele entrava com Baal, depois descia. Então, assim, só foi ficando pior. Apesar disto, você nunca vai deixar de ver que tem muitos profetas. Sempre tem um monte de profeta anônimo aqui. Um monte de profeta anônimo aparecendo. E nós vamos começar a entrar aqui no profeta Elias. Mas, então, assim, Deus nunca deixou, mesmo Israel longe dele, mesmo eles fazendo absurdos, ele nunca deixou de mandar profetas e ele nunca deixou de falar: Israel, meu povo. Você pode observar isso no capítulo 16, versículo 2, Deus fala contra Baasa, que foi quem matou toda a casa de Jeroboão. Ele fala, 16, versículo 2, fala: porquanto te exaltei do pó e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, sobre o meu povo Israel. E tu tens andado no caminho de Jeroboão, então ele vai exterminar a sua casa também. Então sempre tinha profetas, mesmo o povo sendo desviado de Deus, e sempre Deus chama eles ainda do seu povo. E uma das prioridades que os escritores têm é de sempre mostrar que o que Deus fala, de bom ou de ruim, ele faz. Deus, quando ele fala, ele não brinca. Quando ele fala, ele faz. Bom, o que nós vamos procurar responder no próximo vídeo? 2 perguntas dessa vez, porque agora nós vamos entrar em uns capítulos bem emocionantes, que são os capítulos que falam sobre o profeta Elias. É uma coisa fantástica, maravilhosa. Primeira pergunta: profeta de Deus pode zombar dos outros e fazer piada?
Isso é engraçado, hein? Profeta de Deus pode fazer isso? E segundo, podemos concluir que se Deus nos dá uma palavra, ela vai ser cumprida imediatamente, a gente já deve sair fazendo? São essas duas perguntas.